Um ex-vereador fez uma representação informando que uma senhora que trabalhava para ele constava como tendo prestado serviços à Câmara, mas que se comprovou que ela não prestou esses serviços à Câmara e esses valores que foram empenhados para ela foram divididos entre servidores da própria Câmara Municipal. Era mesmo uma verdadeira repartição de dinheiro público, assim, cada um pegando o seu em diferentes esquemas? O que nós apuramos foi esse primeiro fato e dali nós fomos investigando e descobrimos casos de taxistas que não prestaram serviços e provavelmente nem receberam. Isso nós estamos investigando, mas o fato é que consta o empenho, o pagamento e comprovamos que o serviço não foi prestado, além de outros que também teriam prestado serviço, como limpeza de caixa d'água, que não foram prestados também, mas foram empenhados e também divididos entre os servidores da Câmara. Então havia esse esquema de repartir o dinheiro empenhado e pessoas que não teriam prestado serviços deram seus nomes, anuíram, obviamente, para a consecução do crime. Qual que é o envolvimento do presidente da Câmara e do assessor jurídico? O presidente da Câmara autorizou todos os abastecimentos para carros de vereadores e o próprio carro e de correligionários e de conhecidos, com autorização dele, obviamente para esses abastecimentos para fins particulares. Ele também, junto com o assessor jurídico, fizeram com que uma das servidoras repartisse o dinheiro dela, dos vencimentos dela, com um outro correligionário deles, e eles também se utilizavam de bens da Câmara para fins particulares. Então, já puxando aí que o senhor falou do correligionário, ele também tem participação, de que forma? Sim, o correligionário também recebia esses valores e foi decretada a prisão temporária dele, que foi cumprida hoje, ele foi levado para Arcos. Com relação ao nome da operação, o porquê? Era mesmo porque estava tendo funcionários fantasmas dentro da Câmara? Sim, havia, por isso que é o nome, Casa dos Espíritos, porque pessoas que não prestaram serviços, nem apareceram aqui na Câmara, teriam em tese recebido para fazer serviços, mas na verdade eles não prestaram os serviços e o dinheiro foi dividido entre as pessoas. E também de uma servidora que repartiu seus vencimentos com um correligionário do presidente da Câmara. Um verdadeiro roubo do dinheiro público. A promotoria, a investigação já tem assim uma base de quanto que teve de desvio? Não, ainda não chegamos nesse montante, mas obviamente nós devemos conseguir chegar nisso durante o término das investigações, ou pelo menos de parte deles. Ok, obrigada. Doutor, com relação ao envolvimento da pessoa de Arcos, qual que é o envolvimento dela? Lá existe uma contadora que também seria uma funcionária fantasma, e quem recebia os valores era o padrasto dela, que é contador do município aqui de Iguatama. Ele é contador da prefeitura. E ele, na verdade, prestava os serviços para a Câmara, sendo que foi colocada essa enteada dele apenas de fachada para que ele recebesse os valores. O veículo oficial da Câmara, ele sofreu um acidente em uma viagem que comprovadamente já, pelo menos na visão do Ministério Público, era para fins particulares, por um determinado vereador, que foi afastado do cargo, inclusive. Esse vereador até inventou, né, deu sua versão, que foi comprovada falsa, mediante requisição de documentos, inclusive de requisição a documentos que ficam arquivados no pedágio, demonstrando que os horários são incompatíveis pela passagem dele com o que ele alega. Familiares dele estavam no carro no momento do acidente, esse veículo ficou parado, então, mesmo tendo se acidentado para fins particulares, a Câmara que arcou com os valores para o conserto, e ele chegou a ficar meses parado em Arcos. Nesse período todo de meses, até os dias de hoje, a menos tenha tido uma alteração aqui, não fomos comunicados agora nos últimos dias, esses abastecimentos continuaram sendo feitos como se o veículo estivesse em regular funcionamento. A versão dos acusados, né, dos investigados, né, ninguém recebeu a denúncia ainda, seria de que, sim, eles estariam lançando mão desse expediente apenas porque, apesar de estarem lançando mão desse expediente, seria para fins de serviços públicos, deslocamentos. Mas eles não documentaram nada disso, como a lei exige. Você não pode tratar o patrimônio público como se fosse o seu próprio, né? É uma gestão do patrimônio público que demanda cuidados e demanda preenchimento de formulários que permitam a fiscalização. Isso não foi feito. Então, eles não têm
documentos que comprovam as finalidades dessas viagens, eles não têm documentos comprovando a anotação de quilometragem para demonstrar que o que foi abastecido foi efetivamente o percurso transcorrido, e a suspeita do Ministério Público, com base em toda a documentação já aprovada, para nós está comprovado, é que essas viagens não ocorreram para fins de serviço público. Não há nenhuma prova disso, e o dever de provar uma viagem para fins públicos não é do Ministério Público. É obrigação do agente público que faz uso de combustível que a população arca com aquilo, é obrigação do servidor público fazer essa prova. E essa prova não existe. Com relação aos alimentos, uma compra muito grande em um supermercado e também em uma lanchonete, esses alimentos foram adquiridos e entregues para pessoas diversas ou não chegaram a buscar esses produtos e apenas a nota que era fria? Esse tipo de crime, o crime que envolve crime contra a administração pública em geral, como é o caso, né? Ele é aquele crime que nós não temos, não é como um homicídio que você chega e vê um crime acontecendo. Ele é um crime que é feito muito às escondidas, apesar do descuido dos investigados em esconder os seus rastros. Então, isso demanda um aprofundamento nas oitivas que ainda serão feitas nesse período, né? E a análise da documentação para comprovar. Nós sabemos que esse material não chegou até a Câmara, tem prova testemunhal e o próprio espaço físico da Câmara nem comportaria aquilo, é incompatível com as necessidades da Câmara. Mas a destinação que foi feita, nós contamos com a colaboração dos investigados, inclusive.